David Hume e Immanuel Kant provavelmente são os caras que mais afetaram as últimas gerações com a sua filosofia. Quero atacar nas bases, pelo menos nas bases, aquilo que eles argumentam, para a gente encarar de uma forma diferente. Hume com seu ceticismo e Kant com seu agnosticismo. Hume vai defender duas premissas que futuramente vão ser colocadas como o princípio da verificabilidade empírica. Então é assim, você só pode conhecer algo através de duas coisas. Ou por uma racionalização, uma abstração intelectual, por exemplo, 2 mais 2 é 4, então pode ser verificável, então você conhece. Ou pelo sensorial, pela experiência empírica da coisa de fato. Então é assim, pela experiência, pelo sensorial. Quando você coloca essas duas coisas, eu estou usando o argumento do Papaléguas para a gente já matar de vez, ele se autodestrói com o seu argumento. Porque a defesa da verificabilidade empírica em si, ela não consegue ser comprovada nem com um, nem com outro princípio. Você não consegue dizer, ó, existe de fato esse princípio da verificabilidade empírica, porque você não consegue colocar ela nem na abstração intelectual da forma como ele coloca, nem como uma experiência sensorial, ok? Quando a gente fala de Kant vai defender o agnosticismo, ele vai dizer que a gente não consegue conhecer a coisa em si. É como se fosse, assim, um abismo, então, entre a gente, nosso intelecto ilimitado e o mundo real, existe um abismo, então a gente não pode conhecer as coisas. O Augusto Cury, é claro que psicólogos vão falar dessa ideia da subjetividade das coisas, né, que cada um concebe o pensamento de uma maneira, as sinapses e tal. Só que Kant vai além, ele vai dizer, é um agnosticismo mesmo, então você não consegue conhecer a coisa em si. Esse tipo de argumento também se autodestrói. Por quê? Ele é um argumento do nada mais do que. Ele está dizendo, ó, você não consegue conhecer nada mais do que isso. Só que para ele dizer esse nada mais do que isso, ele tem que conhecer algo mais do que isso para ele conseguir afirmar. Você não pode afirmar esse algo se você não estiver acima desse algo para conseguir enxergar. É o mesmo argumento do elefante que eu já citei em outros eventos. Do elefante, que muitos usam. Cada religião sabe só um pouco, mas ninguém conhece a verdade plenamente. Porque um segura o rabo e fala que é uma coisa, outro segura a tromba, outro segura a barriga e acha que é algo imenso tal. Então todas as religiões sabem apenas parte. Parece muito bonito esse argumento no começo. Só tem um grandíssimo problema com isso. A pessoa que está afirmando isso, ela tem que estar vendo o elefante inteiro para conseguir afirmar que as outras religiões estão vendo tromba, o rabo do elefante, a barriga. No final das contas, essa pessoa está dizendo que essa pessoa que defende um certo relativismo religioso e diz que ninguém sabe nada plenamente, para ela dizer que ninguém sabe nada plenamente, ela tem que ter uma noção do que é o plenamente. Kant vai dizer que você só pode conhecer o fenômeno, mas não o número. Número no sentido filosófico aqui de mundo real. Mas se você não consegue distinguir entre o que é fenômeno e número, como você vai saber em que aspecto eles diferem? Esses dois caras, portanto, entram em contradição em si mesmos. Visto que não é como a gente defender, então, indubitavelmente, e dizer, ó, ceticismo é a verdade, ou agnosticismo é a verdade, então a gente pode dar sequência pensando no que realmente é verdade.